Deus. Vamos a Hebreus. Hebreus capítulo 13. Nesse final de culto, nesses 35 minutos que nos faltam, quero começar a estudar o versículo 14. Nós estamos estudando Hebreus desde setembro do ano passado e interrompemos em janeiro, nós fomos descansar um pouco, voltamos em fevereiro e começamos a estudar o capítulo 13, o último capítulo, versículo por versículo. Então nós temos a cada quarta-feira estudado um versículo de cada vez, porque é um texto muito rico. E como nós temos aprendido, Hebreus é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada, para quem consegue examinar esse livro como ele precisa ser examinado. Então, a gente parou no capítulo 13, onde o autor dá muitas exortações, e eu acho que elas são muito pertinentes para o tempo de hoje. Então, na semana passada, nós estudamos versículos 10, 11 e 12, porque nós não tínhamos como estudá-los separadamente, aprendemos o que é saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Nós estudamos isso na semana passada, e eu não vou nem fazer recapitulação. O estudo foi muito pertinente e eu aconselharia você a adquirir o CD e ouvir. Eu queria hoje entrar no versículo 14. O que está escrito lá no versículo 14? Porque não temos aqui o que? Leia para mim. Cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Vamos ler todos juntos, mesmo nas versões diferentes? Vamos lá? Porque, uma vez mais, parece que as versões são bem parecidas. Vamos lá? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Bom, nesse texto o autor de Hebreus fala sobre quantas cidades? Digam para mim. Não. Quantas? 2. Ele fala que existe uma cidade aqui, não é isso? Que não é permanente, e fala que nós buscamos o quê? Uma outra, uma vindoura, que é permanente. Não é? Então, do que o autor de Hebreus está falando? Então, eu queria hoje começar, não sei se eu vou terminar hoje esse versículo, mas tecer alguns comentários sobre esse versículo 14, para que a gente entenda essa realidade. Não temos aqui cidade permanente. Então, quando ele estava escrevendo para aquele povo, ele está chamando a atenção daquele povo que na cidade onde nós estamos vivendo, na terra, nós não temos a nossa cidade permanente. Ou seja, isso aqui passa. Isso aqui é temporário. Parece óbvio para a nossa cabeça que é ocidental. A gente não tem a cabeça dos judeus no tempo em que a carta foi escrita. Todo mundo sabe que isso aqui está destinado para o fogo. Se você for lá em Pedro, nas epístolas de Pedro, Pedro está dizendo o seguinte, que os elementos, quer dizer, só por curiosidade, não está aqui no meu script não, passa um pouquinho aí de Tiago. Depois de Tiago vem Pedro. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro 3, versículo 7, olha o que diz aí. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o quê? Para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aí a gente vai no versículo 10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, ou se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão o quê? Extintas, descobertas, aniquiladas. Esse texto aqui, ele é muito curioso. Diz que os elementos ardendo se desfarão. O que é um elemento? O elemento é aquilo que compõe a matéria. Então aquilo que compõe a matéria, ardendo, se destruirá. Um dia a gente fala sobre esse versículo, não é o que eu vou falar hoje. Mas é só para você pensar na cama, você que é estudioso, tem internet na mão, gosta de pesquisar. Se você quiser fazer uma pesquisa sobre esse texto aqui, lança lá na internet o que é um elemento. Aquilo que compõe a matéria, o que é. Pra você ter uma ideia, se você vai lá na história e vê a bomba de Hiroshima caindo sobre aquela cidade, dizimou aquela cidade acabou. Hiroshima e Nagasaki destruíram, foi uma mortandade geral.
E dizem, se eu não me engano aqui, a temperatura no centro da bomba de Hiroshima passou dos 580 milhões de graus centígrados. Uma coisa assustadora, a gente não consegue, a gente com 50 graus está morrendo na Terra. Não é? Tem lugares, deserto do Saara, 60 graus, a gente, se não se esconder do sol, a gente morre queimado. A gente aqui no Rio com 42, 43 já não suporta. Agora tu imagina mais de 500 milhões de graus centígrados. Então dizimou a cidade, acabou com a cidade. Mas, se você for lá na cidade de Hiroshima hoje, como é que está a cidade? Quem sabe? Linda, perfeita, avançada e uma das cidades mais desenvolvidas do planeta. Essa bomba de Hiroshima, que teve mais de 500 milhões de graus centígrados, acho que é esse o valor, destruiu a cidade, mas não destruiu o elemento que compõe a matéria. As construções foram dizimadas, os gados, as árvores, os seres vivos quase todos acabaram, mas a terra permaneceu, embora tivesse que ser tratada para que ela pudesse dar fruto de novo. Aquela bomba com toda essa quentura não dissolveu os elementos que compõem a matéria. A terra permaneceu no lugar. E sobre ela foi edificada uma nova cidade, uma moderna cidade, uma poderosíssima cidade. 500 milhões de graus centígrados não dissolveram os elementos. Esse texto diz que os elementos ardendo se desfarão. E a gente sabe que quando Deus, após o dilúvio, refez a sua aliança com a humanidade através de Noé, Deus lhe fez uma promessa. Quem é que se lembra? Que ele o quê? Nunca mais destruiria a terra com o quê? Na água. E qual foi o símbolo dessa aliança? Quem se lembra? O arco-íris. Quando você vê o arco-íris, nada mais é do que o símbolo da aliança que Deus fez com a humanidade, que nunca mais destruiria a terra em água. Ora, se Deus diz que a terra não será mais destruída em água, do que será que a terra vai ser destruída? Bom, se 500 milhões de graus centígrados não destruir os elementos, imagina no que essa terra vai ser destruída. Em fogo. Eu não tenho a menor dúvida disso. E quando a gente estuda o que a gente tem estudado, que a camada de que está acabando? Que a camada de ozônio está acabando. Que os raios ultravioletos estão entrando com mais proporção. Que as camadas geladas da Terra estão derretendo. Que a temperatura está aumentando em todo lugar. Que a Terra já está gemendo pelo que nós estamos fazendo dela. Então, essa ideia de que a temperatura está aumentando. Isso não é à toa. Isso não é bobagem. Então, quando você tiver um tempinho lá, você que trabalha sentado no computador, joga lá elementos. E faz uma pesquisa, como é que um elemento pode ser destruído? Você vai entender do que Pedro está falando aqui, sem conhecer computador, tecnologia, sem conhecer ciência, sem conhecer nada. Aí você vai ver como a palavra de Deus é a palavra de Deus de verdade. E aí, vem o autor de Hebreus e diz, não temos aqui cidade permanente. Ou seja, isso tudo vai ficar por aí. Para nós é óbvio. Óbvio. Agora, quando a gente lembra que isso foi escrito para cristãos oriundos do judaísmo, a gente precisa entender que na cabeça do judeu estava a ideia de que o Messias, que havia de vir, viria para restaurar Jerusalém, para restaurar a Israel. Quando ele escreve, para a gente entender a palavra, tem que entender o contexto. O autor de Hebreus escreve para cristãos convertidos, judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda tinham uma mentalidade judaica. E na mentalidade dos judeus, todos os profetas que vaticinaram, que profetizaram sobre o Messias, profetizaram de um Messias que viria para tirar Israel do domínio romano. E a libertar Israel. Então na cabeça dele, você que é estudante da Bíblia sabe, viria um Messias montado num grande cavalo branco, com uma espada, com um exército, para liberar Israel. Por que Jesus foi rejeitado? Porque o Messias que Jesus era, não era o Messias que veio montado num cavalo branco, com a espada, seguido por um exército. Aí você lembra que Jesus, quase que ironicamente, entrou em Jerusalém como? Quem se lembra? Montado aonde? Num jumento. Você acha que Jesus entrou no jumento à toa?
Por que Jesus disse, ó, vai lá e pega um jumentinho que tem na casa daquele sujeito lá, diz assim, o mestre precisa desse teu meio de transporte. Jesus entra, diz o texto, gloriosamente em Jerusalém. Quando você vê lá no cabeçalho, Jesus entra gloriosamente em Jerusalém. Agora, como é que Jesus entra gloriosamente em Jerusalém? Entra gloriosamente em Jerusalém montado no jumento. O Messias não nasce na melhor maternidade da Judéia. Ele nasce onde o boi come, numa manjedoura. Na cabeça do judeu que esperava a remissão de Israel, porque na cabeça dele o Messias viria remir Israel e não a humanidade. Vem Jesus e contraria toda a projeção da mente judaica. Vem Jesus, entra num jumento, com um bando de pescadores, analfabetos quase, sem posse nenhuma, e diz que vai remir Israel. De que Israel ele está falando? Não é do Israel nação, é do Israel humanidade. Isso contraria a projeção que eles já tinham. Geralmente, quando a gente se decepciona com alguém, com alguma coisa, com Deus, quem quer que seja, na verdade nós não nos decepcionamos com alguém, com a coisa, ou com quem quer que seja. A gente se decepciona conosco mesmo. Porque nós fizemos uma projeção sobre a ação daquele sujeito. Por exemplo, você está sentindo dor. Você está aqui passando pelo pior momento da tua vida, aí você lembra que tem um amigo, o João. Aí você diz assim, ó, quando o João souber disso, porque ele é meu amigo, eu já sei como ele vai se comportar. Ele vai vir correndo, ele vai vir na hora, ele vai fazer isso, vai me emprestar o dinheiro, ele vai me tirar do buraco, ele vai dizer o quê. Então a gente, inconscientemente ou conscientemente, já escreve todo o script da ação do João. Quer ver, o João vai saber e o João já vai vir exatamente como eu estou pensando. A gente cria um script a respeito da ação do João. Se o João não cumprir o script que nós criamos na nossa cabeça, o que acontece então? Nós nos decepcionamos, a gente diz, com o João. Mas a nossa decepção não foi com o João. A nossa decepção é conosco mesmo. Nós criamos um script para o João. Só que, infelizmente, a gente não deu o script para o João ler. Quando o João não cumpre o script, ou seja, não veio na hora, veio 4 dias depois, como Jesus fez com Marta e Maria na ressurreição de Lázaro. Quando o script não acontece, quando o outro chega, a gente já está com raiva dele. E aí acontecem esses rompimentos de relações. Por que você está com raiva? Você sabe. O que aconteceu, meu amor? Você sabe muito bem que você não é cego. Mas por que ela acha que a gente sabe, ele acha que a gente sabe? Porque eles criou um script, idealizou uma coisa e nós não respondemos àquela idealização. Pronto, aí você sabe por que eu estou assim. A mesma coisa aconteceu com os judeus. O Messias vem assim, assado tal, ele vai tirar na espada com um exército de anjos poderosos, porque todos os profetas falaram dele. Daqui a pouco chega um cara montado num jumento, nasceu na casa da pobre da Maria, de uma mãe solteira ainda por cima, de um carpinteiro, que eu vi sendo criado aqui na normalidade. Como é que esse cara vem e me diz que é Messias? Jesus foi rejeitado. Pois bem, na cabeça do judeu, até hoje, o Messias ainda não veio. Por que o judeu não aceita o Novo Testamento como Bíblia? Porque o Novo Testamento retrata a obra do Messias. O Evangelho nada mais é do que a vida do Messias. O ato dos apóstolos são os atos daqueles que sucederam o Messias. Os escritos paulinos, as cartas, são escritos dos homens que andaram com o Messias. O Apocalipse é a revelação daquilo que o Messias disse aconteceria quando ele voltasse. Como o judeu não recebe Jesus como Messias, o Novo Testamento para o judeu até hoje não é Bíblia. A Bíblia do judeu até hoje é o Velho Testamento. Eles esperam o Messias até hoje. No ano cristão, nós estamos no ano 2009. No ano judeu, tá? Acho que alguém sabe aí qual é o ano judeu? 5.000 e burdoada. 5.000, eu não lembro exatamente o dono, mas 5.000 burdoada. Por quê? Porque contam desde lá do tempo de Moisés. Não conta, Jesus não passou pela história dele. Não é o Messias. Interessante, não é? Jesus, quando escreve isso aqui, não temos cidade permanente, ele está entendendo que na cabeça daquele para quem ele está escrevendo, está a ideia de que um Messias viria. E esse Messias viria a remir a Israel, e não a humanidade. Ele veio para Israel exclusivamente. E faria de Jerusalém uma nação superior, uma nação dominante. Mas, o que acontece? Esses judeus acreditavam em Jesus, se converteram, mas ainda tinham, Jesus sabia disso, a mentalidade
da visão profética conforme os judeus. É nesse contexto que Jesus escreve esse versículo. Aí, nós avançamos um pouco nas informações desse versículo e aprendemos que é acordo comum entre os historiadores que o livro de Hebreus foi escrito entre 64 e 67 depois de Jesus, depois de Cristo. Entre 64 e 67, essa carta foi escrita a esses hebreus convertidos. E em 70, o que aconteceu? Quem se lembra? Jerusalém foi destruída. 70, Jerusalém vem abaixo. Em 67, 64 e 67, diz que Jesus fala assim, olha gente, vocês que vieram de lá, da religião judaizante, vocês que acreditaram em Cristo como seu Senhor, aquele que ressuscitou o terceiro dia, não se esqueçam de uma coisa, nós não temos aqui cidade permanente. Vem Jerusalém, 3 anos depois é destruída. Ora, o que você acha que geraria na cabeça de um judeu que esperaria que o Messias viria transformar Jerusalém na maior cidade do planeta, na cidade dominante, na cidade superior, vendo a sua cidade completa indo ao chão? Como Jesus havia profetizado que não ficaria aqui pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Ia gerar um trauma, uma decepção tão grande que talvez ele não fosse curado, porque Jerusalém era o símbolo da habitação da divindade. Até hoje, as guerras que você vê acontecendo no mundo, entre muçulmanos e lá na faixa de Gaza, fica todo mundo querendo. As 3 grandes religiões têm a cidade de Jerusalém como capital. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E toda a guerra acontece por causa de quê? Por causa de Jerusalém. Por que Israel briga com os do outro lado da faixa de Gaza? Por causa de Jerusalém. Jerusalém, até hoje, ainda é o símbolo da habitação da divindade. E em 70 ela é destruída. Jesus escreve essa carta, a palavra de Deus manda essa carta para os hebreus, para que você preparasse, olha só, Jerusalém vai ser destruída, mas fique tranquilo, a sua casa vai cair. Mas embora a sua casa caia, o nosso Senhor é especialista em reconstrução. É o que ele está dizendo aqui. E essa palavra, embora seja direcionada para os hebreus, irmãos, ela também precisa ser direcionada para nós. Por que eu gosto de trazer a Bíblia para os dias de hoje? Porque entender sua história nos informa. Mas o que a gente faz com as informações que a gente tem quando o dente dói? Você é doutor, pós-doutor em física quântica. Oh, o cara é cabeção, mano. A cabeça dele, o cérebro dele não cabe dentro da cabeça que ele tem, é muito grande. Tá, mas quando teu dente dói, a física quântica serve para quê? Você é pós-doutor em filosofia em Harvard. Então sabe tudo sobre os pensadores. Mas quando a unha encrava, as informações que nós temos servem de quê? Saber da Bíblia. Quando a vida nos esmaga, adianta no quê? Se essa palavra a gente não consegue contextualizar e trazer para o dia de hoje. Essa palavra está lá falando de que a casa que eles tinham não era permanente, como nada do que nós temos é permanente. Por que tantas pessoas, por exemplo, quando tem um carro roubado, quer morrer? Porque ele acha que ele tem aquele carro que tem, nós não temos. A gente não tem nada permanente aqui. Esse texto, nada mais, nada menos, nos ensina que nós temos que nos apegar, desapegar das coisas dessa terra. Não é não valorizar, mas é não fazer delas a nossa vida. Por que uma mulher, quando descobre que o marido está indo embora, tem outra família, quer morrer? Por que um homem que está noivo daquela menina descobre que a noiva dela saiu com um colega do trabalho e quer morrer? Porque transformou o outro na razão da sua própria vida. Transformou alguma coisa dessa vida na razão da sua própria vida. E vem Jesus e fala assim, ó, nada do que você tem é permanente. Nada. Nem a saúde que você tem é permanente. Passa um mosquitinho chamado Aedes aegypti, pica você aqui, amanhã você está ferrado. Pode morrer. Nada é permanente. Então quando Jesus vem e fala que não temos aqui cidade permanente, então ele está preparando o coração dos seus missivistas para o que aconteceria em Jerusalém. Uma vez que judeus viam Jerusalém como lugar da habitação da divindade, logo seria um lugar indestrutível. Então quando Jesus diz assim, não temos aqui cidade permanente, isso é o quê? Isso é preparo para a diversidade. Jesus diz a verdade para aquele povo. Isso tudo vai cair. Agora, olha aqui para mim
e veja se isso é verdade ou não é. Toda vez que a gente fala a verdade para alguém, a gente é bem recebido? Sim ou não? Quase nunca. Eu estava em sala de aula na terça-feira, e aí a professora entrou com o jaleco dela, e o jaleco parecia que tinha saído assim da boca da vaca. Assim, tudo. Cara, aí ele entrou, mas estava muito feio, estava tudo amarrotado, mas saiu da boca da garrafa. Eu não sou de estar, querido. Aí ela entra e está tudo muito, pô, cara, como pode? Todo mundo falando mal. A menina é show de bola. Apaixonante, a professora. Menina 10. Está todo mundo falando mal da menina, todo mundo, caraca. Aí quando ela olhava, todo mundo disfarçava. E é sempre assim, né? Aí todo mundo vê, é como ver aquele cara com a barguilha aberta, né? E quem tem coragem de falar? A mulher está de barguilha aberta, você está vendo. Quem vai falar? Isso é difícil a gente falar a verdade, né? Aí eu, brincando, falei assim, teacher, sua camisa tá uma coisa. E eu estou falando porque alguém tem que lhe falar, porque você está sendo motivo de chacota. Eu acho que não é justo. Aí ela olhou, você acha que está ruim? Eu falei, está horrível. Mas, dizer isso não foi bom. Não foi bom. Eu senti que a postura, né, pá. Muitas vezes, a gente abre mão de dizer a verdade para que a nossa imagem na mente daquele não seja manchada. Mas não dizer a verdade para não manchar a nossa imagem, muitas vezes, é manter o outro no ridículo. Depois que eu disse, tirou-se e acabaram-se os comentários. Ela deixou de ser alvo do comentário e eu fui alvo da incompreensão. Jesus diz aqui o seguinte, olha gente, a casa de vocês vai cair. Jerusalém vai abaixo, ou vem abaixo. Jesus não se cala, diz a verdade em amor para livrar do mal maior. Ele não maqueia a realidade. Ele simplesmente diz a verdade. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo a verdade porque ele já sabia que a casa ia cair, mas ao mesmo tempo, ele está alimentando a esperança no coração dos seus missivistas, porque ele diz assim, ó, a casa vai cair, mas aqui a gente não tem casa permanente, nós buscamos uma vindoura. Ele está dizendo, a casa vai cair, mas nós não vamos cair embaixo da ponte. Essa cidade vai acabar, mas nós vamos ter uma nova cidade. Quando Deus diz assim, olha, alguma coisa ruim vai acontecer contigo, você vai perder alguma coisa. A gente não nasceu para perder, ninguém gosta de perder, a gente não gosta de perder nem jogo de dama, irmão. Quem criou essa frase, o importante é competir, foi alguém que cansou de perder e teve que mentir para si mesmo, teve que criar uma frase para se consolar. Você treina igual um condenado para ir para a Olimpíada, não vim só para competir, vocês podem ganhar, que eu não faço questão da vitória. Conversa fiada. O importante é ganhar, competir é um privilégio, mas eu vim aqui para ganhar. Como nós pregamos domingo de manhã, frases que a gente vai pronunciando e não sabe. Se melhorar, estraga. Uma ova. Quando você diz assim, se melhorar, estraga, você está dizendo, tá bom, não precisa, Senhor, fazer mais nada, eu estou bem. Só que quem está bem hoje, porque a vida é dinâmica, o que você tem hoje é bom, amanhã pode não valer nada. Então, quando você tem que falar, se melhorar, melhora. Senhor, está bom a beça, mas como eu sei que tua fonte é inesgotável, pode mandar mais que eu recebo, em nome de Jesus. Se melhorar, estraga uma conversa, irmão. Hoje o teu carro zero é uma bênção, mas daqui a 5 anos, você vai olhar para ele e vai, pô, isso é uma desgraça na minha vida esse carro, isso é uma cruz. Pois é, mas há 5 anos atrás, era alegria, cara, comprei um carro novo, tu queria que todo mundo visse. Depois de 5 anos, aquilo que foi a tua alegria, a tua tristeza, a tua cruz. Então, se melhorar, estraga. Conversa fiada, se melhorar, melhora. Porque sempre pode melhorar a vida de qualquer um, como também pode piorar. Então, quando o Senhor diz assim, olha, não temos cidade permanente, prepara o coração do judeu, porque a cidade dele ia acabar, mas ele está dizendo, isso tem que acontecer. A vida é cíclica. Todo dia alguma coisa morre na nossa vida, todo dia nasce alguma coisa na nossa vida. Todo dia. Morte e vida acontece todo dia na nossa existência. A gente vai passando pela vida e a morte biológica é uma, lá no finalzinho. Mas as mortes existenciais a gente vive todo dia. Quer exemplo disso? Por exemplo, quando você casa, quem foi que morreu?
Digam. O ser solteiro que você era. Morreu. Quando você se separa, o que morreu? Morreu o relacionamento. Você se muda de lugar. O que morreu? Morreu a tua vida relacional todinha naquela geografia. Seus amigos ficaram para trás, você não tem mais aquele relacionamento diário. Filho casou. Morreu o filho daquele quarto. Ele está no outro quarto. Ele nunca mais será filho daquele quarto. São pequenas mortes. Você engordou, você olha no espelho. O que morreu? A imagem daquela magrinha que você sempre admirou. Aí você diz assim, você acha que a gente passa por essas pequenas mortes ilesos? Não, a gente não passa ileso por pequena morte nenhuma. Essa sensação de morte e renascimento, ela está em nós impregnado desde que a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente morre. Quando você está no útero da mamãe, dentro d'água, nem respirar você precisa. Está lá no umbigo, dentro da água. Crente que aquilo ali é o céu. Acabou, minha vida acabou aqui. Aqui é uma bênção, aqui já é eternidade, isso aqui já é meu lar celestial. Não, daqui a pouco o diabo mete a mão na tua cabeça, sai, maldito, sai. E o moleque não quer sair, ele mete a mão em você, arranca você a fósseis, enfia o negócio no teu buraco, tira tudo. O moleque faz o quê? A primeira coisa que ele faz é o quê? Ah! Esse choro, psicanaliticamente falando, é o maior trauma que a criança vive, sai do lugar de descanso e retrata o desejo de retornar para o lugar de descanso. O moleque está ali, 9 meses, cara. Oh, já morri, já estou no céu. Nem respirar o moleque faz. Daqui a pouco aparece um diabo de branco. É literalmente isso. Mete a mão na cabeça do moleque e vai puxando o moleque. Que é isso, meu Deus do céu, que invasão é essa? E o moleque já sai gritando. Se o moleque não grita, se ele não chora, bota o moleque de cabeça para baixo, pau! Chora, miserável. O que morre quando ele nasce? A paz. Acabou a paz. Dali ele vai ter que cumprir a palavra, perseguir a paz. E a gente só persegue alguma coisa que de nós está fugindo. Então, a gente vai morrendo todo dia. Quando o Senhor diz assim, ó, Jerusalém vai cair, não se preocupe, nós não temos cidade permanente. Ele está ensinando para nós, a gente tem que aprender a viver com as nossas pequenas mortes. Mortes das nossas imagens, mortes das nossas amizades, mortes do casamento dos nossos filhos, morte da ausência de paz sem dívida, a dívida é uma morte. A gente vai vendo pequenas mortes. E a gente não percebe que essas pequenas mortes vão nos matando devagarinho. Desde que a gente nasce, a gente começa a morrer. A gente vive um processo ascendente, mas depois descendente. Até voltar para o pó de onde a gente veio. Então, o texto, ele fala disso. Ele diz que vai morrer um, mas fique tranquilo, vai renascer hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Quando a gente passa por momentos de morte na vida, esse texto me ensina que eu não devo me desesperar. Porque pode ser Deus que está fazendo isso com a gente. E se Deus tira alguma coisa da tua vida, aprenda isso e internalize, guarde. Se Deus tirou alguma coisa da minha vida, Deus não deixa aquele lugar vago. Ele vai botar outra coisa melhor no lugar, no nome de Jesus. Guarda isso no teu lugar. Pastor, eu tinha um plano e eu senti que Deus arrancou hoje de mim da minha mão. Por quê? Foi Deus que tirou? Foi. Então se prepara, Deus vai botar outra coisa no lugar. Porque Deus não vai deixar um buraco na tua vida. Mas isso não é obra de Deus. Agora a gente não consegue perceber essa realidade. Quando buscamos a vindoura, isto é, ainda que a caia, nós temos um Senhor especialista em reconstrução. Não é? E foi para esses mesmos autores que ele escreveu, por exemplo, a famosa Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11. Quer ver? Olha aí, Hebreus capítulo 11. O que diz lá? Começa no versículo 1. Ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Portanto, não é das coisas de agora. E a prova das coisas que não se veem. Está falando do vindouro. A fé não só nos capacita a tomar posse do que nós temos hoje, mas essa fé nos capacita a esperar aquilo que a gente ainda não tem. Ora, quando a gente perde, alguma coisa de nós foi tirada. Ou seja, o que nós tínhamos hoje não temos mais. Aquilo que era na nossa vida agora não mais é. Saiu do ser para o não ser. Quando o não ser se estabelece em nós, a gente sente um vazio enorme. E a gente entra em pânico.
Mas por que a gente entra em pânico? Porque a gente não acredita nessa realidade. Que a fé não só me foi útil para tomar posse disso que foi na minha vida durante um tempo, mas a fé também é bênção de Deus para quando essa coisa não for mais meu, eu saber esperar o novo de Deus. Então a fé, ela age no passado, no presente e no futuro. Ela age no transitório. Ora, o sonho do tecladista era ter um teclado Yamaha S90. É isso mesmo. E aí ele trabalhou igual um doido para comprar um teclado desse aqui. Tu comprou. Aí acabou o culto, ele está indo para casa. A mesma fé que ele fez capaz de comprar esse teclado. Quando ele vai embora, o ladrão lá fora rouba o teclado dele. Esse teclado que era dele, agora não é mais dele. Esse teclado hoje é em mim. Amanhã ele não é mais. Então o ser e o não ser. Por que ele é para mim hoje? Porque eu tive fé de que eu teria esse teclado, corri atrás do meu sonho, trabalhei, economizei, lutei para que essa realidade se transformasse em algo concreto. Esse sonho se transformasse em algo concreto. Aí alguém vai e tira de mim. Amanhã eu volto para o culto, esse teclado não mais é aqui. A mesma fé que me capacitou para adquirir esse teclado é a mesma fé que vai me manter de pé mesmo sem esse teclado. É a mesma fé. Porque ela é a prova das coisas que se esperam. Ela é a realidade do havir, do devir. Então a gente precisa aprender a lidar com a fé para que a gente não se frustre. Porque a gente acha que abençoado é só quem toma posse da promessa. E não é. E não é isso que o autor está nos ensinando. Aí ele fala que a fé é tudo isso. E começa a falar de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão. Tudo que eles alcançaram pela fé. Mas quando você vai lá no versículo 13, olha lá. Nós vemos o autor dizendo assim, todos estes morreram na fé, sem terem o quê? Alcançado, recebido as promessas, mas tendo-as vistos e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, não teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Meu irmão, o que Deus tem para você já está preparado desde sempre. Aquilo, você já me viu pregar sobre isso, aquilo que a gente consegue com muito esforço, é possível que alguém com maior esforço tire da gente. Mas o que Deus preparou para a gente, isso ninguém tira de nós. Você pode dizer glória a Deus, é isso, irmão? Ninguém tira de nós. O que Deus preparou para você é teu. E vai chegar até você. Mesmo que a gente esteja passando por um momento de perda. É o que ele está dizendo aqui. Porque esse texto diz, embora estes morreram na fé, não perderam a fé nem um instante, não apostataram da fé nem um minuto, mas a despeito de terem morrido na fé, não alcançaram a promessa. O que é que esse texto ensina para nós? Para a gente terminar. Primeiro, não subordine a tua fidelidade a Deus às circunstâncias. Eu sou fiel a Deus se as circunstâncias forem favoráveis. Se as circunstâncias forem contrárias, eu abandono a Deus. Esse é o enredo do crente contemporâneo. Ele não consegue conceber fidelidade a Deus e dor. Ele acha que fidelidade e sucesso sempre caminham juntos. Esse texto está dizendo que fidelidade e sucesso nem sempre caminham juntos. Esses homens foram fiéis. Foram homens de fé, morreram na fé, mas o texto diz que eles não alcançaram a promessa. Do que serve a fé então, pastor? Serve para isso, para quando o dia favorável não chegar, a gente não apostatar. Para quando o adverso acontecer, eu não me mediocrizar, me tornar um ser humano medíocre. Para quando o meu sonho não se realizar, eu posso entender que de repente era só o meu sonho, mas não o sonho de Deus. Para que quando alguma coisa me morrer, eu não queira dar um tiro na cabeça, desista de viver. A fé não existe só para conquistar. Você já aprendeu que é preciso muita fé para que o milagre aconteça, mas maior fé é preciso para quando o milagre não acontecer, porque o milagre não acontece sempre. Nós vamos orar por muitos enfermos que vão morrer. Vamos orar para muitos concursos que vamos fazer e vamos ser reprovados. Vamos consagrar o nosso carro ao Senhor aqui no púlpito e o ladrão vai roubar. Vamos pedir a Deus para estarmos encaixados naquela fila da compra da casa própria, a gente vai passar longe.
Nós vamos andar no contraditório, vamos andar no adverso. Vamos sentir dores, porque Provérbios diz que tudo sucede igualmente a todos. Então qual a diferença, pastor? Simples. Uma coisa é você estar num barco, num mar encapelado sem Jesus. A outra coisa é você passar no mesmo mar encapelado com Jesus dentro. Jesus pode, num ato, se levantar e dizer, mar, cessa-te vento, acalma-te. Você pode ver Jesus se levantando e dizer assim, por que temeis, homens de pouca fé? Uma palavra dele muda toda a circunstância. Agora, quando Jesus não está, de fato, entranhado em nós, o que sobra é desespero. Quem não espera, se desespera. E o que é o desespero? Portanto, a nossa total incapacidade de continuar esperando em paz. E por que a gente se desespera? Porque a gente perdeu a capacidade de esperar. Por que a gente não espera? Porque a gente não crê. Porque a gente não tem fé. Amados, fidelidade e sucesso nem sempre andam juntos. Você não foi chamado para ter sucesso. Você foi chamado para ser bênção. Eu quero que você entenda, se você fizer uma análise da história de Israel, da história da igreja cristã, os personagens mais famosos na história de Deus quase não são nem conhecidos na história dos homens. São anônimos, como eu disse. O mal faz barulho, o bem nem sempre. Ele é silencioso. Então eu preciso aprender que a fé que eu tenho não é uma fé para mim só para adquirir. É uma fé para quando eu perder, eu entender que aquilo que, quem sabe o diabo tira aqui, Deus vai me dar 7 vezes mais. Se eles vêm por um caminho, por 7 fugirão. Se uma porta se fecha aqui, uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Deus diz que no lugar da sua vergonha, Ele dará o quê? Dupla honra. Temos que aprender a perder. Porque vitórias e derrotas nos habitam. Em todo instante. Ninguém ganha a vida inteira. Tem vezes que a gente tem que ir para a segunda divisão mesmo. E tem que dar glória a Deus. Não é? Atendi um empresário hoje, que foi empresário da Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce. Morando em cobertura no Leblon. Mora numa favela em Senador Camará. Perdeu tudo e mais um pouco. Depois que ele contou a história dele de lamento, eu perguntei, o que você perdeu de mais importante na sua vida? Aí ele falou do apartamento, falou da Mercedes, das viagens internacionais. Eu falei, não, você perdeu a capacidade de crer. Você perdeu a fé. Quem perde fé, perde aquele combustível que move Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Impossível. Agora, o mesmo Deus que te permitiu chegar na cobertura no Leblon, e que por alguma razão autorizou a tua chegada à favela em Senador Camará, é o mesmo Deus que pode te levar para cima de volta. Mas como é que você vai parar lá? Crendo que você pode parar lá. Porque nós somos o resultado da nossa fé, irmão. Nós somos o produto que nós acreditamos. Ninguém está onde está por acaso. Ele acreditou que lá estaria. Que poderia lá estar. Ele acreditou que se estudasse, se esforçasse, ele chega lá. Ele é produto da fé dele. Nós precisamos acreditar que quando o contraditório acontece conosco, nós precisamos continuar fiel. Não vincule a tua fidelidade a Deus às circunstâncias. Peça ao Senhor a unção de Jó. O Senhor o deu, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se deu e tirou, ele continua sendo bendito. No final, ele sempre restitui quadruplicadamente, porque ele é fiel. A gente é assim, né? E a gente vê lá no Evangelho o homem de Deus dizendo, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Vocês que não valem porcaria nenhuma, coloca o seu filho na melhor escola, protege teu filho, tenta dar a melhor roupa, eles cobrem de cuidado, não quer que ele faça o que você passou. Você não vale nada. Imagina teu pai. Tomado, de repente, você está aqui, passando pelo pior momento da tua vida. Pastor, cheguei ao final da minha vida. Não. Não põe um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Já ouviu isso em algum lugar? Já, não já? Não põe um ponto final aí, que você não tem ingerência sobre esse negócio. Você não tem domínio sobre o amanhã. Você pode falar do teu hoje, mas não põe um ponto final. Você vai acordar amanhã, minha irmã. E Deus pode mudar a tua história com uma palavra. E você precisa acreditar nesse negócio. Olha, os judeus, os hebreus, a sua casa vai cair. Mas a gente não tem cidade permanente aqui. Nós buscamos a vindoura. Não subordine a tua fidelidade a Deus às circunstâncias. 2. Não é o que a gente tem que faz a vida valer a pena. É sim aquilo no que a gente se torna. Esse texto de Hebreus 11 diz que eles não tinham nada. Você vê lá no versículo 13 de 11, olha lá. Todos esses morreram na fé sem ter alcançado a promessa. Olha só. Mas tendo as vistas de saudade de longe. Olha, a tua bênção está lá naquele quadro azul. Então, você vai só dar uma olhadinha,
Dá um tchauzinho e morra. Pô. Não tinham nada, mas diz que eles morreram na fé. Mostrando para mim que não é o que a gente tem que fazer a vida valer a pena, é sim aquilo no que a gente se torna. Eles não tinham nada, mas tinham fé e amor a Deus. Por isso, porque tinham fé e amor a Deus, o que eles não tinham não os diminuiu aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros. Veja se a maioria dos nossos arrazoados, nossos sofrimentos, nossos questionamentos, não é em função muito mais do que não sobra, do que em função daquilo que nos falta. A gente chora porque não tem para muitos dias, não é porque está faltando. Você ganha quanto por mês? Sempre sobra mês para o nosso salário, não é? Estava me arrumando, estava passando o programa do Ratinho. Eu me amarro naquele Ratinho. Aquele Ratinho. Ele é muito engraçado, eu acho ele maravilhoso. Aí tem umas perguntas para o Ratinho. Eu estou me arrumando e estou vendo o Ratinho. Aí um cara pergunta, Ratinho, eu queria saber como é que a gente faz para o nosso salário durar até o final do mês. Aí o Ratinho, a gente não é Deus não, rapaz. Faz uma pergunta humana. Eu achei aquilo muito engraçado. Não existe mistério, não existe segredo para fazer o salário durar até o final do mês. Dificilmente dura. Sobra mês para todo salário, não sobra salário para todo mês. Você pergunta aqui, de cada 20, 19,5, o salário acaba antes do mês acabar. Porcaria de salário da porcaria de salário de miséria. Pois é, mas, embora teu salário acabe sempre antes do final do mês, quantos meses de vida você tem? Eu tenho 43 anos de vida, multiplica 43 por 12, não é? Quantos meses de vida eu tenho? O dinheiro acaba antes do final do mês, todo mês. Mas mesmo acabando antes do mês, eu nunca dormi com fome. Nem você. A gente dá um jeito, cara, a gente sobrevive. Como é que a gente sobrevive? Quantas vezes na tua vida você falou assim, caraca, cara, eu não sei o que fazer. Meu Deus, agora eu estou encrencado. Você disse isso há 10 anos. Quantas dores você passou e falou assim, cara, eu não vou aguentar isso, cara. Quantas vezes você disse na tua vida, eu não aguento mais. Quantos anos tem que você falou isso? Quantas vezes você falou isso? Olha, se não acontecer, a casa caiu. Acabou. A minha vida simplesmente acabou. Quantas vezes a tua vida acabou? Quantas vezes a tua vida acabou na tua boca? Ora, se a tua vida acabou tantas vezes, se teu dinheiro nunca dá para o final do mês, se você passou tantas vezes por mês que você não ia aguentar, aguentou como? Sobreviveu sem dinheiro como? Se a tua vida acabou tantas vezes, está aqui como? Sabe por quê? Por causa da fé e da graça de Deus na sua vida. Que quando acaba a tua força, entra o milagre de Deus. Você entende o que Paulo queria dizer quando disse, é que quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Desde aqui o capítulo 11, da fraqueza tiraram forças. Esse é um dos milagres da fé. Versículo 34, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada e da fraqueza tiraram forças. Como a fraqueza pode gerar força? Pela graça. Então você está aqui, está sofrendo, pastor, pior momento da minha vida. Não tem problema, Deus é especialista nesses momentos e dessa fraqueza Ele vai tirar força para você no nome de Jesus. A gente está crendo nesse negócio. Senão a gente se mediocriza, a gente se torna povinho. E Deus não tem prazer em povinho. Não é o que a gente tem, é o que a gente é. Quando a gente se valoriza pelo que nós somos, não pelo que nós temos, o que nós não temos não vai influir tanto na nossa vida. A gente vai aprender a viver sem o que a gente não tem. Porque a gente pode viver, a gente não pode viver sem a graça. Terceiro, se o que perdemos é por amor a Deus, quem nos honrará é o próprio Deus. Está lá no versículo 16. Agora, pois, desejam uma pátria melhor, isto é, celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque Ele já lhes preparou uma cidade. Se alguma coisa morreu na tua vida, se foi Deus quem tirou, você não perdeu, você foi liberto daquilo. E se você foi liberto daquilo, aquilo sem que você saiba seria mal para você. Deus tirou por amor. Muitas das nossas perdas são o livramento de Deus. Chegou 2 minutos atrasado no ponto do ônibus, perdeu o ônibus, chegar atrasado. Merda! Desgraça! Vida miserável! Perdi esta porcaria desse ônibus. Você não sabe do que Deus pode estar livrando você. Você não sabe
o que Deus pode estar fazendo no mundo espiritual quando alguma coisa contrária acontece com a gente. Lá no 11 de setembro teve pessoa que não estava dentro daquele prédio porque o cadastro desamarrou. Ele teve que parar alguns segundos para agachar e amarrar o cadastro. Teve gente que não estava lá dentro do prédio porque entrou na padaria para comprar um cafezinho e o café tinha acabado. A última xícara, o cara na frente dele tomou. O cara falou, espera um pouquinho que eu vou fazer um café novo. Por causa do café que acabou, a vida dele está de pé. Esse avião que caiu aí ontem, anteontem, teve gente que atrasou por causa de ônibus. Droga, perdi o voo. Você não sabe o que está falando. Quando o contraditório te alcançar, irmão, tenta pensar no caráter de Deus, no amor materno de Deus. E lembra que essa mãe que Deus é uma mãe que sabe todas as coisas a nosso respeito. E quando a gente aprender a louvar a Deus no contraditório, a gente vai ver que o contraditório diminui na nossa vida. Deus vai dar vitória para a gente sempre. E aí acontece o melhor para a gente acabar. 4, o que conta no final, não é o que pensam de nós, é sim o que Deus pensa de nós. Porque esse versículo 16 para mim é tremendo. Mas agora desejo uma pátria melhor, isto é, celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Deus olha para um povo que aos olhos humanos não tinha nada. Morreram na fé sem alcançar a promessa. Duro, sem casa, perseguido, sem honra humana, sem nada. Mas Deus diz assim, eu não tenho vergonha desse pessoal. Podem me chamar de seu Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Mas que Deus? É a tua vida. Cadê os feitos do seu Deus? Pois é, os materialistas, os que não conhecem a Deus, acham que a bênção de Deus só se estabelece lá de fora. A bênção de Deus tem cor de coisa, tem cheiro de coisa e percepção de coisa. E nem sempre as coisas de Deus são concretas. É porque a sua palavra diz que as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, o coração não percebe. Então, as riquezas que Deus quer para nós também são coisas. Verdade, eu acredito que Deus possa nos abençoar com um carro, com uma casa. E Ele nos tem abençoado com isso. Mas a bênção de Deus não é só isso não, irmão. Você entrar nas casas diz que tem muita coisa, você vai ver muita pobreza, muita desgraça. Como eu tenho dito, gente tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Nada. Se você der uma subidinha aqui nesse morro, você vai ver gente que tem para comer só hoje, amanhã não tem nada. Mas que dorme 8 horas sem acordar, nem fazer xixi à noite. Como é que dorme sabendo que amanhã não tem nem pó de café para comer? Porque ele sabe que o mesmo Deus que nos alimentou hoje, amanhã vai operar o milagre e vai alimentar amanhã. Isso é fé. Pastor, eu estou sem emprego. Ora, foi mandado embora ontem. Quem foi que te empregou até ontem? Não foi ele? Portanto, ele vai te fazer daqui para amanhã também. Ele vai te empregar no momento exato. A gente precisa aprender a perder. Porque esse texto que aparentemente não tem nada a ver com isso aqui, não temos aqui cidade permanente, pensamos na vindoura, tem tudo a ver com isso aqui. Isso que a gente está aqui na terra vai ser reservado para o fogo mesmo. Essa é uma mensagem que entra muito pouco na cabeça do pós-moderno. Bobagem, para de palhaçada. Não acredita nessa besteira aí, para com isso, para de palhaçada. Pô. Negócio de céu, de inferno, pois é, tudo palhaçada. Mas vamos ver quem vai rir por último no final. Aguenta um pouquinho. Aguenta um pouquinho. Vamos ver quem mente, quem está certo, a tua ideologia ou essa palavra que tem atravessado gerações e gerações e gerações. Acredita no que você acredita, por quê? O que você acredita? Você acredita? O que eu acho, pois é. Você acha baseado no quê? Nos teus 80 anos de vida? Não, isso aqui tem mais de 5 mil. Isso aqui tem atravessado gerações, tem sido contestado pelos mais sábios homens que já passaram pela terra. Todo dia tem um cientista dizendo que a Bíblia é bobagem, que a Bíblia continua aí mudando vida, mudando coração, mudando a história. O Jesus que nunca existiu, está lá dividindo a história. Um ser que não existe divide a história. Um ser que nunca existiu,
continua sendo estudo arqueológico, geográfico, de toda sorte de ciência. Continua sendo estudado pelos psicanalistas, pelos psicólogos, tudo. Um homem que não existiu tem uma personalidade revelada que confunde os sábios. Pois é, isso aqui pode ser uma bobagem. Eu acredito que possa ser. Agora, essa bobagem mudou a minha vida. Essa idiotice mudou a sua vida. Agora, o teu saber é baseado no quê? A tua incredulidade está firmada no quê? Da onde que veio? Da axiologia do teu coração. Agora, diga para si, no espelho, teu coração já te enganou quantas vezes? Você não sabe nem dizer se a tua mulher te ama, cara. Você já amou achando que era amada, da mesma forma, quebrou a cara, ganhou um boné de cabrito, como diz o pastor Zemar. Já o pastor Ricardo diz que é bolada nas costas. Bem teológico, né? Agora, você não consegue discernir o sentimento do teu próximo. Acha que pode discernir a história da humanidade simplesmente porque você disse que não existe. Não, pastor, eu acredito no darwinismo, na evolução. Eu também acredito. Eu acredito que Deus usou a evolução das espécies. Acredito no Big Bang. Foi evolução. Agora, se houve um Big Bang, se houve a bendita da explosão, o que explodiu? Se alguma coisa explodiu, quem criou essa coisa que explodiu? Mas não, a gente prefere não crer. A gente prefere não crer. É o direito de cada um. A fé é direito e a não fé também. Agora, se a gente questionar o nosso saber, de onde vem a minha não fé? Não é simples pelo fato, eu não quero crer. Pois é, eu quero crer. Eu acho que crer é um bom negócio por causa do histórico desse livro. Por causa do que ele vem fazendo ao longo de 5.000 anos, 4.000 anos. Pelo que eu venho testemunhando, como testemunho ocular, eu vejo o que ele tem feito na vida de tantas pessoas que viviam a vida que não valia a pena ser vivida e hoje querem viver 200 anos, porque foram restaurados, transformados pelo poder dessa palavra. Agora, o que a incredulidade gera no coração dos incrédulos? Se não só contraditório, eu não creio. Então, irmão, se a Bíblia diz que nós não temos cidade permanente, creio, você não tem nada permanente nesse lugar. De modo que tudo que você tem, você pode vir a perder. E se porventura perder, não se desespere. Deus é especialista em reconstrução. Ele vai fazer algo muito melhor na tua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe você com essa palavra. Vamos ficar em pé. Vou embora para casa. A palavra do Senhor. Aleluia.